Bom dia. Agentes de limpeza em greve, lixo acumula nas ruas e avenidas da capital. Divulgado o protocolo sobre ocorrência de microcefalia relacionada à infecção pelo vírus Zika. No estúdio vamos falar sobre o Dia Internacional de Combate à Corrupção. E mais, piloto Rafael Suzuki representa o Maranhão na Stock Car em São Paulo. Hoje é 9 de dezembro de 2015 e o Bom Dia Maranhão já está no ar. Agentes de limpeza, por conta dos salários atrasados, paralisaram as atividades desde a última segunda-feira. Em vários pontos da capital, muito lixo acumulado. Os agentes de limpeza de uma das empresas que presta serviços para a Prefeitura de São Luís estão com as atividades paralisadas. Já é possível ver o lixo acumulado em ruas da capital. O motivo da paralisação seria porque os garis estão com os salários atrasados. A sujeira já pode ser vista em boa parte do centro da capital. Muita sujeira também nos bairros de São Luís. Na Avenida da Camboa, um container cheio de lixo já ocupa boa parte da calçada, o que não agrada nem um pouco quem passa pelo local. Rapaz, tá trazendo pra cá. É o jeito. É o jeito, não tem onde colocar. Não tô passando. Muita bagunça, entendeu? Você não tá jogando lixo aonde? Não, meu amigo, eu não tô jogando. Os meus não recolhidos em casa. Meu amigo, tá meio complicado. Muito lixo. O que a gente pode fazer? Né? O senhor tá jogando lixo aonde agora? Eu, na porta de casa. Em 24 horas de greve dos garis da Prefeitura de São Luís, a Avenida Kennedy, aqui em São Luís, já tá desse jeito, com quilômetros de lixo em toda a sua extensão. No momento em que gravávamos na Avenida Kennedy, flagramos um senhor despejando lixo no canteiro da via. As lentes da nossa câmera não intimidaram a ação do homem. A falta de coleta gerou a indignação da população. Isso aqui é o Muda São Luís, o prometido Muda São Luís. Se nós soubéssemos que seria essa mudança para pior, ninguém teria votado nesse rapaz. Mas está chegando a eleição novamente, para vir outra mudança, outro Muda São Luís. E olha só, São Luís amanheceu com muito lixo. Você vai olhar agora imagens que foram feitas ainda há pouco na Avenida Camboa e também na Avenida Kennedy. O lixo está aumentando no local. Os agentes de limpeza da empresa ambiental que prestam serviço para a Prefeitura de São Luís cruzaram os braços desde a última segunda-feira por falta de pagamento dos seus salários. Só para você ter uma ideia, são cerca de 1.200 funcionários que estão sem trabalhar. E aí é o lixo acumulado, como você confere aí nas nossas imagens, feitas ainda há pouco pelo Departamento de Jornalismo. Hoje, inclusive, eles devem se reunir em Assembleia Geral para avaliar o movimento. A Prefeitura ainda não se manifestou. E olha só, o Ministério da Saúde divulgou o protocolo de vigilância e resposta à ocorrência de microcefalia relacionada à infecção pelo vírus Zika. O material contém novos critérios para a exclusão de casos suspeitos. Com isso, mais uma vez, houve alteração nos registros do Maranhão. Caiu de 38 para 32 o número de casos de microcefalia em 2015. Isso aconteceu porque o Ministério da Saúde alterou a medida do perímetro cefálico de recém-nascidos, de 33 centímetros para 32 centímetros. Dos 6 casos descartados por apresentarem medida inferior ao que foi estabelecido, 4 foram de São Luís e 2 de Imperatriz. Dos casos confirmados, 9 mães tiveram o Zika vírus durante a gestação, estando os demais casos sob investigação. Um caso de óbito também aconteceu na cidade de São José de Ribamar. A dengue também é uma doença grave que precisa ser combatida. No Maranhão, de janeiro a novembro deste ano, foram registrados mais de 7.200 casos de dengue, com 10 óbitos por complicação da doença. Nesse mesmo período, foram registrados extraoficialmente 2.887 casos do Zika vírus, porém somente 6 confirmados com sorologia. Em relação ao chikungunya, ocorreram 26 casos, todos na capital São Luís e sem registro de óbito. Nossa equipe acompanhou o caso de um pai que conseguiu internação para o filho após uma decisão judicial. Dengue hemorrágica é um caso sério, certo? E meu filho poderia morrer, entendeu? E quanto as plaquetas vai baixando, vai diminuindo a imunidade dele.
entendeu? Chegou a 140 nas plaquetas dele. É desesperador, né? Desesperador. Além desse bebê de 6 meses diagnosticado com dengue, outros 20 casos de dengue grave e 4 óbitos foram registrados na rede pública de saúde. Em São Luís, quase 2.000 casos já foram notificados e 1.437 confirmados. Dos casos prováveis de Zika vírus, há 2.887 casos e 1 óbito. Uma massa de ar seco volta a atuar em grande parte da região Nordeste. Ocorrem pancadas de chuva à tarde no oeste do Maranhão. Em Barreirinhas, as temperaturas devem variar entre 24 e 33 graus. Em Pinheiro, 25 e 33. Em Chapadinha, 24 e 34 graus. Em Caxias, a máxima será de 38. Em Carolina, 40. E em São Luís, não deve passar dos 33 graus. E a seguir a gente fala sobre combate à corrupção e as ações e protestos programados para acontecer hoje na capital. Agora são 7 horas e 39 minutos. O Bom Dia Maranhão volta já. E uma nuvem de fumaça que encobre o céu de Imperatriz há uma semana tem afetado a saúde dos moradores da cidade. Na UPA, houve um aumento de cerca de 20% na quantidade de crianças e idosos que buscam atendimento. Uma cortina cinzenta encobre a cidade há quase 7 dias. Em alguns horários, o tempo fica tão coberto de fumaça que é preciso se proteger na hora de respirar e trabalhar, principalmente quem exerce alguma atividade exposta. Quando chega no começo da noite, geralmente os olhos da gente começam a arder. Basta um olhar mais apurado no horizonte para perceber e sentir no organismo a dimensão do problema. Aqui na unidade de pronto atendimento, os problemas respiratórios têm batido recorde na demanda diária. Só nesta semana, o número de atendimentos aumentou 20%. Crianças e idosos são os mais afetados. O sistema imunológico das crianças ainda está em formação e dos idosos já está um sistema imunológico mais frágil, digamos assim. E isso faz com que essas duas faixas etárias se tornem mais propícias a esse tipo de doenças respiratórias. Os corredores estão sempre lotados de pacientes. Isadora, de apenas 2 anos, está com os principais sintomas: tosse, cansaço, aperto no peito, febre e fraqueza, o que preocupou bastante a mãe da criança. Começou gripada mesmo, gripou, aí começou a tossir, dando febre, mas aí não tem jeito, né, porque a fumaça está no ar. Os mesmos sintomas fizeram com que a mãe de Gabriel Henrique o levasse para o hospital, até para evitar danos mais graves à saúde. Está piorando mais ainda, por causa da fumaça ajuda a pessoa a ficar mais com falta de ar, um problema respiratório muito ruim. Como é de conhecimento de todos, a poluição é a grande causa de problemas respiratórios. E aqui houve um aumento principalmente em relação aos atendimentos a idosos e crianças menores de 12 anos. Principalmente nos casos de asma, de rinite, sinusite, faringite. De acordo com o Corpo de Bombeiros, essa fumaça toda está sendo trazida pelos ventos da região central, onde há vários focos de incêndios, além de pequenos focos em volta de Imperatriz. O problema não é isolado e atinge todas as cidades da região tocantina. E a gente fala agora de economia. A Bovespa teve queda de 1,72% aos 44.443 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial teve alta de 1,36% e vale R$ 3,81. O peso argentino teve alta de 1,39%, cotado a 39 centavos. O euro também teve alta de 2,02% e vale R$ 4,17. E a consulta ao 7º e último lote de restituições do Imposto de Renda 2015 deve ser liberada hoje, às 9 horas da manhã, de acordo com a Receita Federal. A consulta está disponível na página da Receita na internet ou por meio do Receitafone 146.
Caso não tenha recebido a restituição e não estiver neste último lote, você pode ter caído na malha fina. Nesse caso, o ideal é se antecipar à intimação da Receita e tentar regularizar a situação. Os contribuintes terão que atualizar a declaração e esperar pelos lotes residuais que serão liberados a partir de janeiro de 2016. A restituição ficará disponível durante um ano. E hoje é o Dia Internacional de Combate à Corrupção. Em São Luís, diversas ações irão acontecer durante todo o dia. Aqui no estúdio eu converso com o secretário de Controle Externo no Maranhão, Alexandre José Caminha Valraven. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Bom Dia Maranhão. Eu falei de várias ações que devem acontecer hoje, que vão acontecer hoje na capital. Qual o principal objetivo dessas ações que vão acontecer no centro, hein? Bom dia, Eliane, bom dia, telespectadores. Nós, na realidade, vamos comemorar o Dia Internacional contra a Corrupção. Em 2003, na cidade de Mérida, no México, foi assinada a Convenção das Nações Unidas, que o Brasil também subscreveu, e a partir daí, anualmente, é comemorado esse dia. Nós faremos comemoração pela forma cada vez mais contundente que as ações de corrupção têm sofrido ataques por parte dos órgãos de controle e fiscalização, todos juntos numa rede de controle. E aí a população, lógico, fica revoltada com tantos casos de corrupção, e a gente, inclusive, já citou inúmeros casos aqui no Maranhão, nas prefeituras do estado. O que vai acontecer hoje, lá na Praça Deodoro? É uma espécie de tribuna, onde as pessoas terão a oportunidade de realmente dizer o que pensam sobre a corrupção. É exatamente isso? Sim, serão eventos diversos, entre eles a tribuna popular, que o cidadão poderá pegar o microfone e falar o que deseja falar sobre a corrupção, se queixar, reclamar, sugerir, elogiar. Teremos também entrega de camisetas alusivas à data, entrega de cartilhas promocionais dos órgãos de controle, teremos shows humorísticos, banda da Polícia Militar, shows artísticos, o SESC, Senasa e SESI promoverão serviços ao cidadão, como saúde bucal, corte de cabelo, medição de pressão arterial. Será um evento de grande porte, onde toda a rede de controle, todos os órgãos de fiscalização e controle aqui do Estado comemorarão junto à população esse Dia Internacional. Tem muito o que comemorar com relação a esse Dia Internacional da Corrupção. A gente tem falado tanto sobre esse assunto, a população, inclusive, fala tanto de dados de corrupção no Estado. O que, inclusive, reclamam muito é de toda essa morosidade com relação à condenação, principalmente dos gestores. A gente vê aqui no interior, tem caso recente, inclusive, onde o prefeito ou a prefeita, infelizmente, estão em liberdade. Qual é a responsabilidade, qual é o papel do TCU nesse processo, hein? Vamos por partes, né? A questão da visibilidade dos atos de corrupção, isso é muito bom. Antes não se tinha tanto isso. E hoje nós podemos, com a liberdade de ação que os órgãos de controle e fiscalização, Polícia Federal, Ministério Público Federal, CGU, TCU, TCE, CGU, CGM, Secretaria de Transparência e Controle e Procuradoria-Geral do Estado tem, a fiscalização se tornou mais objetiva e mais publicizada, ou seja, a população tomando conhecimento. E as ações de combate a esses efeitos deletérios também se tornam mais visíveis. Quanto à questão de demora, nós temos que compreender que no Brasil predomina, como em todo mundo, a ampla defesa. Ninguém pode ser condenado antes de comprovar a sua culpa. E, às vezes, as investigações não são tão rápidas como poderiam, porque existem recursos a serem tomados. Na questão do TCU e na questão criminal, há a questão das instâncias. O TCU, o CGU, trabalham na área administrativa. TCS também. Já a Justiça, Polícia Federal, Ministério Público, na área criminal ou penal. São áreas diferentes, com condenações diferentes. Mas que eu tenho certeza, todos nós vamos buscar sempre dar maior celeridade. É o que está acontecendo. Vejam que na Operação Lava Jato nós já foram condenados 57 autoridades. Isso não é comum no Brasil, ainda mais com essa celeridade. Muita gente na cadeia. Operações aqui no Maranhão de grande porte. Foram feitas agora na área da saúde, na área do transporte escolar com muito êxito. Tudo isso levando à punição. A questão do TCU, o órgão que eu chefio aqui no Maranhão, se o cidadão tiver tempo, eu acho que normalmente não tem, por isso que a gente faz publicidade disso, semanalmente saem condenações de gestores que fizeram mau uso do dinheiro público. E essas condenações aqui no Maranhão, a nossa secretaria detém o recorde, infelizmente,
um recorde de o maior número de tomada de contas especiais no Brasil, ou seja, processos que apuram malfeitos de gestores. Aqui no Maranhão nós temos o maior número no Brasil e, por consequência disso, são imputados débitos e multas aos gestores. Esses débitos e multas viram processos judiciais que a Advocacia Geral da União cobra. A AGU também aqui no Maranhão tem o maior número de ações judiciais contra administradores de dinheiros públicos. São muitos os processos abertos contra gestores? Nós temos mais de 1000 processos abertos acerca de controle. Na base de dados do TCU, isso é muito grande. E o TCU pode, então, condenar uma pessoa, um gestor, por mau uso do dinheiro público? Sim, vejamos bem, as competências do TCU são várias, não só condenar. O tribunal prima, e nós sabemos que tem uma grande parte dos gestores, dos administradores de recursos públicos, que agem com honestidade, pecando apenas pela falta de conhecimento. E nessa hora, o tribunal e a rede de controle trabalham na orientação ao gestor, no controle social, incentivando o cidadão a ajudar o gestor da sua cidade, por exemplo, a fiscalizar. Já parte que, quando há constatado o mau uso do dinheiro público, aí sim entra o viés punitivo que o TCU tem constitucionalmente o dever de aplicar para corrigir malfeitos. Por onde esse combate à corrupção poderia começar? A gente sabe que no Maranhão entende-se sim que existe uma grande corrupção e às vezes as pessoas não sabem onde começa e onde termina. Olha, infelizmente nós temos que ser conscientes, isso nós vamos conversar na praça hoje no grande evento, sim, a partir das 14 horas na Praça Deodoro. É bom frisar para a população, das 14 às 18 horas. Vão lá, pessoal, vocês ganharão sua camiseta e terão mais conhecimento sobre como combater a corrupção. Na realidade, a corrupção nós temos que ser conscientes de que ela começa dentro de casa. É naquela hora de fraudar o imposto de renda para pagar menos imposto, puxar a internet do vizinho sem falar para ele. Pequenos atos. Fazer a TV pirata, que não é muito comum que eu saiba, mas nós sabemos que existe. Parar o carro na vaga do idoso, não parar na faixa do pedestre para alguém atravessar, mesmo quando coloca a mão. Então são esses atos que fazem a raiz da população e a partir daí se previne atos de corrupção de maior monta. Perfeito, falou. É exatamente isso. São esses pequenos gestos, esses pequenos atos que podem mudar, que podem influenciar, e aí todo um processo. Quando a população muda sua maneira de proceder frente à corrupção, ela passa a exigir de seus gestores o mesmo comportamento e não permite que o gestor cometa o mal feito. E se cometer, não vai reelegê-los com certeza. Eu conversei com o secretário de Controle Externo no Maranhão, Alexandre José Caminha Valraven. Isso. Muito obrigada pela sua presença. Bom dia e sucesso aí nesse evento de hoje. Muito obrigado a vocês. Bom dia. E olha só, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a dieta do DNA, que é mais uma opção para quem busca um estilo de vida saudável. Agora são 7 horas e 53 minutos. O Bom Dia Maranhão volta já. Você já conhece a dieta do DNA? Essa é uma opção para quem também quer um estilo de vida saudável. Quem explica melhor para a gente como isso pode acontecer é o repórter Eduardo Ariceira. Vamos ao vivo, então, saber mais sobre essa dieta do DNA que pode ajudar a elaborar até os exercícios físicos mais adequados para cada tipo de pessoa. É isso mesmo, Eduardo? Bom dia. É isso mesmo, Helene, muito bacana, né? Muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão, uma novidade que já existe em outros estados, em outros países, está sendo trazida aqui para o Maranhão também. Eu estou aqui com a nutricionista Thalita Gomes, que vai nos explicar mais um pouco sobre essa dieta do DNA. Thalita, essa dieta do DNA, ela é possível, como a Helene disse, tanto planejar essa questão do planejamento alimentar, como também da questão do treinamento físico, por exemplo, não é isso? Muito bom dia a você. Bom dia, tudo bem? Essa dieta, então assim, a gente está trazendo para cá uma novidade, algo que faz com que a pessoa ela tenha o desempenho dela motivado, tanto pela questão da alimentação quanto da atividade física. Então a gente tem um parâmetro genético, não é milagre, é ciência. Então, e fique bem claro isso, que as pessoas precisam saber que a gente faz a coleta dessas células da mucosa oral, e a gente manda isso para um laboratório, vai ser avaliado por geneticistas, tem toda uma tecnologia por trás disso, tá? Então, é algo assim fantástico, porque o meu DNA, os meus genes são diferentes dos seus, e aí a gente pode elaborar um plano alimentar muito mais personalizado assim.
Isso no treinamento físico, por exemplo, Thalita, acontece, muita pessoa fala assim, não me dei muito bem com esse exercício físico. É baseado nisso, né? Justamente, por isso que tem pessoas que relatam que fazem uma dieta, fazem atividade física e não conseguem perder peso, por exemplo. Porque muitas vezes a atividade física que ela está executando não é apropriada para as fibras musculares dela. Então tem pessoas que têm fibras de contração rápida, de contração lenta. Então o que é isso? Às vezes a atividade melhor adaptada a ela seria uma corrida, uma maratona, outros não. Seriam atividades de musculação. Então para cada pessoa a gente tem um programa de atividades físicas mais adequados. Tá. Esse tipo de teste de dieta, ele serve tanto para ajudar a pessoa a emagrecer, como por exemplo para ganhar massa, não é isso? Justamente. Então assim, vai também ao encontro do objetivo da pessoa. Então tem pessoas que precisam, necessitam e tem como objetivo perder peso, e outras precisam e querem aumento de massa muscular. Então, e também a questão da saúde. Então, me procuram pacientes que tiveram, por exemplo, cânceres e querem toda uma alimentação mais adequada ainda, baseado no seu DNA, para que elas não possam vir a ter recidivas ou outros tipos de doenças. Então, assim, tem esse cunho da questão também da saúde, não só da perda de peso, por exemplo. Claro, por isso que é feito esse teste de forma individual, para saber justamente essa combinação de gene de cada pessoa, né? Justamente, então, essa coleta é enviada para um laboratório, onde a gente faz toda uma o sequenciamento do DNA, então tem geneticistas, então é todo um corpo técnico que vai dar essa resposta. Então, assim, tem um sequenciador, que é o aparelho que faz esse mapeamento, e aí você tem a resposta através dos seus genes para que a gente possa elaborar um plano alimentar cada vez mais personalizado. Tem alguma diferença daquele teste que é feito normalmente, que é de conhecimento de muitas pessoas, que é do IMC, que é do índice de massa corporal, que vê também questão de sexo, de idade? Tem alguma diferença entre esses testes? Tem, porque assim, o IMC é um índice de massa corporal que a gente pode fazer mesmo no próprio consultório. Esse não é uma tecnologia que você faz essa coleta e tem toda essa resposta que é, como eu falei, é personalíssima. Então, assim, o DNA, os genes das pessoas, elas são 99% igual. O que difere? São os polimorfismos. O que difere eu de você, por exemplo, são os polimorfismos, que é isso que é estudado, que é analisado, que faz com que a dieta seja para você própria por conta dos seus genes. Entendeu? Ok, obrigado pela sua participação, Thalita Gomes, nutricionista. Vale a pena a pessoa então investir, não é isso, Helene? Na saúde da pessoa. É com você, voltamos. Com certeza, vale super a pena. Dieta do DNA, até eu quero fazer também, para verificar o que eu posso, como é que eu posso me alimentar. De repente estou me alimentando da maneira errada. Obrigada, viu? Bom dia para vocês. E olha só, o paulista Rafael Suzuki é o único representante maranhense na Stock Car e está na expectativa para terminar bem a temporada e ganhar mais posições na classificação geral. Rafael Suzuki aproveita os intervalos nas provas de Stock Car para voltar a São Luís. A história do piloto no automobilismo começou no Maranhão, na cidade de Imperatriz. Iniciou no kart, por um pedido do pai, mas sempre foi apaixonado pelo esporte. Corri de kart na Europa, corri campeonatos mundiais, europeus. Corri Fórmula 3 na Alemanha 2 anos, Fórmula 3 no Japão outros 2 anos. Corri de Gran Turismo também antes de vir para Stock Car, né? Foram 10 anos competindo fora do Brasil em campeonatos internacionais. 2015 foi apenas o segundo ano correndo na Stock Car, uma das mais importantes categorias do automobilismo brasileiro. Os resultados neste ano já foram bem melhores do que em 2014. Em 2014 foi o ano que eu comecei, aprendi, apanhei bastante no começo, sofri, andava lá perto do último, mas fui aprendendo, fui melhorando, né? No final de 2014 eu já estava andando entre os 10 primeiros, e aí 2015 foi um ano, né, para continuar essa evolução. E o Bom Dia Maranhão termina agora. Até amanhã.